O lavrado de Roraima é uma imensidão sem fim, uma vastidão de campos baixos, secos, salpicados por árvores tortas e solitárias, que parecem ter sido esquecidas pelo tempo. Durante o dia, o calor dança sobre a terra, criando miragens que enganam até os olhos mais atentos. Mas, quando a noite chega, o céu se transforma em algo vivo. As estrelas piscam como olhos famintos e, às vezes, entre elas, algo diferente surge. São luzes, esferas brilhantes, flutuando acima do solo, silenciosas e hipnotizantes. Elas não seguem padrões, não piscam como os aviões. Elas pairam, se movem devagar e, sem aviso, desaparecem. Alguns dizem que são só fenômenos naturais, reflexos da umidade, gases vindos das profundezas da Terra. Mas aqueles que conhecem a região sabem que é algo muito pior. Ninguém sabe quando começaram a aparecer. Alguns dizem que os indígenas da região já falavam delas séculos atrás. Outros afirmam que os primeiros exploradores europeus escreveram sobre seres luminosos que observavam de longe. O que se sabe é que, sempre que as luzes surgem, algo acontece. Elas nunca estão sozinhas. Sempre deixam um rastro de perguntas sem respostas, de histórias nunca finalizadas. Mas a pior parte é que elas nunca vêm apenas para serem vistas. Elas buscam algo. Elas querem levar alguém. E muitas vezes conseguem. Os desaparecimentos começaram como meros boatos. Turistas que nunca retornavam de suas caminhadas, caçadores que se perdiam e nunca eram encontrados. No início, a polícia culpava o ambiente hostil, animais selvagens, fome e calor inclemente. Mas, conforme os anos passaram, os padrões começaram a surgir. Pessoas desapareciam sempre nas mesmas condições, sozinhas, à noite, perto de lugares onde as luzes foram vistas. O mais estranho é que nunca havia rastros, nenhum grito, nenhum chamado de socorro, nenhum sinal de que lutaram. Apenas sumiam, como se a terra os tivesse engolido. O caso mais perturbador foi o de um grupo de pesquisadores ambientais. Eles estavam acampados perto de um riacho, estudando a fauna local, quando um deles saiu para pegar água. Ele nunca mais voltou. Quando os outros foram procurá-lo, encontraram seu cantil no chão, intocado, e ao redor dele, pegadas. Mas algo não fazia sentido. As pegadas iam até o riacho, mas não voltavam, como se ele tivesse simplesmente desaparecido no ar.
No céu daquela noite, as luzes foram vistas novamente, pairando sobre a copa das árvores, pulsando como corações invisíveis. Alguns acreditam que as vítimas são levadas, outros dizem que elas ainda estão por aqui, mas de um jeito que ninguém deveria descobrir. Ele se chamava Ernesto, caminhoneiro há 20 anos. Conhecia cada curva, cada buraco da estrada. Ele não era homem de acreditar em histórias de terror, mas naquela noite tudo mudou. Ele dirigia sozinho pela BR-174, os faróis cortando na escuridão infinita do lavrado. A estrada estava vazia, o rádio falhava. O silêncio era quase sólido, como se algo o envolvesse. Então, aconteceu. As luzes surgiram a cada frente, descendo dos céus como lâminas de ouro e prata. Primeiro, ele achou que fosse um helicóptero, mas não havia som. O motor do caminhão falhou, os faróis piscaram e um segundo depois tudo ficou negro. Ernesto acordou em um lugar que parecia ser o mesmo, mas não era. O céu acima dele era vermelho, como sangue coagulado, e o ar tinha um cheiro de ferrugem e carne apodrecida. O lavrado estava ali, mas distorcido, coberto por sombras que se moviam sem direção. Ele tentou ligar o caminhão, mas os botões estavam cobertos por uma espécie de musgo escuro que pulsava como se estivesse vivo. Então ele percebeu que não estava sozinho. E dentro da escuridão, silhuetas se aproximavam. Humanas, mas erradas. Caminhava de forma irregular, como se seus ossos estivessem deslocados. E então ele os reconheceu. Eram os desaparecidos. Naquele lugar, tudo parecia quebrado, como um espelho estilhaçado, refletindo uma realidade deformada. Ernesto viu casas velhas onde nunca deveria haver construções, estruturas corroídas pelo tempo, portas entreabertas e dentro delas, sombras espreitando. Ele se moveu cautelosamente, tentando entender o que estava acontecendo, mas a resposta veio antes de ele perguntar. A primeira silhueta que se aproximou era um homem de roupas gastas, pele cinzenta e olhos ocos. Ernesto percebeu que já tinha visto aquele rosto antes. Era uma foto de um dos desaparecidos dos anos 80. O homem abriu a boca, mas nenhum som saiu. Apenas um suspiro profundo, uma respiração que parecia sugar a própria realidade ao redor. Então, uma mulher surgiu das sombras. Seu rosto estava retorcido, um sorriso largo demais, os dentes pontiagudos. Ela sussurrou em um tom arrastado, palavras que Ernesto não queria entender. Você não devia estar aqui. O caminhoneiro correu, mas a terra parecia puxá-lo para baixo. O solo se abriu em rachaduras negras, como se quisesse engoli-lo vivo. Ao longe, na colina distorcida, algo se ergueu. Uma torre grotesca, feita de carne e metal,
retorcido, pulsando, viva. Ele sabia que, se chegasse perto demais, não voltaria. Então, as luzes surgiram novamente e ele saltou nelas. Acordou no caminhão, o motor desligado, o rádio chiando, uma frequência desconhecida. Estava de volta, mas algo estava errado. O ar ainda cheirava a ferrugem. As sombras ainda pareciam se mover, mas apenas na borda de sua visão. Ele ligou o motor, acelerou sem olhar para trás, mas seu reflexo no espelho retrovisor estava errado. Ele piscou, mas o reflexo continuou olhando para ele. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Sua sombra se movia antes dele. Seu reflexo sorria quando ele não sorria. As luzes voltaram, mas desta vez estavam dentro de sua casa. Sussurros percorriam os corredores, vozes rindo, chamando. Então, na última noite, ele desapareceu. Sua casa foi encontrada vazia. Apenas uma coisa ficou para trás: um espelho rachado, com uma marca escura no centro, como uma mão tentando sair. Agora, você sabe, o lavrado esconde um portal, um reflexo distorcido do que conhecemos, e às vezes ele se abre. Se estiver viajando pela região e as luzes aparecerem, não pare, não olhe para elas, apenas vá, porque aqueles que atravessam nunca voltam sozinhos.